que formata qualquer computador em menos de 30 minutos. E eu quero que você preste bastante atenção nessa breve busca que eu fiz no Google hoje. Eu pesquisei quanto custa uma formatação e o resultado foi de 60 a 120 reais sem backup e de 80 a 150 reais com backup, que é a forma que eu vou te ensinar nesse vídeo. Em alguns minutos eu vou te mostrar como algumas pessoas hoje estão faturando aproximadamente 15 mil reais por mês, trabalhando apenas 21 dias com formatação de computadores. Então segue aqui comigo. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, não é mesmo? Bom, até eu mesmo ia ficar desconfiado se eu ouvisse algo parecido há alguns anos atrás. Mas eu peço que você ignore tudo que você ouviu antes sobre o mercado de informática por enquanto e apenas escute o que eu tenho para te falar nessa apresentação. Talvez você pense que formatação seja uma coisa muito fácil e simples, ou que não tem mais futuro porque os smartphones estão crescendo no mercado, mas eu confesso que eu dou risada quando eu ouço algo assim. Veja bem, se muita gente está saindo da área de manutenção e formatação de PC para fazer manutenção em celulares, isso significa que está gerando um mercado super promissor, sem concorrentes quando a gente falar de formatação. E basicamente está sobrando serviço de formatação e faltando técnico, porque todos eles estão migrando para os celulares. Dá só uma olhada nessas notícias e tire as suas próprias conclusões. Olha só, nessa matéria o Jornal Globo revela que o mercado de TI é um dos setores que não para de contratar no Brasil, porque eles estão esperando profissionais qualificados. Já nessa outra matéria aqui, o jornal Hoje, também bem recente, diz que reparo de equipamentos eletrônicos cresce 28% em relação a 2015. Imagine só em relação a 2016 e 2017. E ainda há quem diga que formatação é algo do passado, porque ninguém mais usa PC em casa, ou, né? Então, olha só isso aqui. A Kabum é uma empresa de e-commerce que vende peças, suprimentos e computadores prontos para todo o Brasil. Essa empresa teve um crescimento absurdo de 64% em 2015. Além disso, existe um estudo que no Brasil temos em funcionamento, de acordo com o site G1, em uma matéria da economia, que atualmente há 136 milhões de computadores nas casas dos brasileiros. E ainda de acordo com uma pesquisa da FGV, numa matéria da Exame, diz que a cada segundo um computador é vendido no Brasil. Ali ainda diz que o número de PCs na casa dos brasileiros pode dobrar em 5 anos. Tantos computadores sendo vendidos assim, tantos computadores na casa dos brasileiros, tantas empresas enriquecendo em bilhões com B, e ainda tem gente que diz que o mercado não precisa mais de ninguém para fazer uma formatação. Agora você está entendendo por que eu dou risada quando eu ouço isso. Na verdade, eu até prefiro que essas pessoas pensem assim, porque enquanto elas não abrem os olhos para as oportunidades como essa, sobra mais serviço para a gente que trabalha com isso. Agora presta bem atenção nesse último estudo do Sebrae. Aqui eles fizeram uma pesquisa que revela os negócios promissores para 2017. E rolando para baixo nessa mesma matéria, você dá só uma olhada o que está escrito. Na pesquisa diz que no setor de informática, serviços de manutenção e reparação de computadores e equipamentos de informática são um dos mais promissores para o ano de 2017. Por tudo isso que eu disse, eu afirmo que o mercado de formatação está em crescimento exponencial e poucas pessoas estão tirando proveito disso. E você vai poder ser uma dessas pessoas hoje. Agora você pode estar se perguntando, já que esse é um mercado tão lucrativo e promissor, por que as empresas que fazem isso hoje estão migrando para outras áreas ou fechando? Bom, é bem simples. Essas mesmas empresas não se atualizam com o tempo e continuam formatando de forma primitiva com os mesmos métodos de 10 ou até 15 anos atrás. E o mercado precisa de algo novo. Simplificando, elas não têm o método, a fórmula da formatação. Se você já trabalha com informática ou já formatou um computador antes, você deve saber que todo o processo de formatação tradicional é desgastante e pode demorar até 2 dias inteiros de trabalho duro para você poder terminar. Por isso que todas as assistências técnicas dão um prazo mínimo de 3 dias para fazer um serviço de formatação para você. Com isso, essas assistências técnicas acabam demorando demais para formatar, faturando menos e assim elas têm que fechar. Veja bem, se um técnico que utiliza uma formatação tradicional demora 2 dias para completar todo o processo em apenas um PC, para depois pegar outro, supondo que no mês tenhamos 21 dias úteis, esse técnico só vai poder atender durante aquele mês apenas 10 formatações de PC, trazendo um faturamento de R$ 1.500 naquele mês.
Sendo que com a fórmula da formatação você consegue fazer tudo isso em apenas um único dia. Com a fórmula, você pode formatar qualquer PC ou notebook, independente do hardware, com apenas um pendrive, que eu vou te ensinar a criar. E você vai poder fazer tudo isso em no máximo 30 minutos. Isso otimiza o teu tempo de um jeito que você nem imagina. Vamos fazer um breve cálculo. Se na pior das hipóteses você formatar apenas 10 computadores em um mês, gastando 30 minutos por cada formatação, você no final do mês terá ganho os mesmos R$ 1.500 do técnico numa assistência técnica, porém teria trabalhado apenas 5 horas durante um mês inteiro. Assim fica bem mais fácil ganhar dinheiro, você não concorda? Agora, se você quer otimizar ainda mais, com a fórmula você pode criar quantos pendrives você quiser e você pode formatar até 20 PCs simultaneamente em apenas 30 minutos, todos eles, enquanto você toma o teu café. Com a fórmula você pode trabalhar 8 horas por dia formatando de 10 a 15 PCs por dia e garantir um faturamento mínimo de R$ 1.500 a cada 10 PCs, ou seja, R$ 1.500 por dia de trabalho. E se você estiver dedicado a ganhar dinheiro e formatar de 10 a 15 computadores por dia durante os 21 dias, com o método da fórmula você pode faturar mais de R$ 15.000 por mês. Basta que você faça as contas. Se em 8 horas de trabalho você consegue formatar 10 computadores, você fez R$ 1.500 num dia, cobrando R$ 150 a formatação. Se você trabalhar por 21 dias, isso te traz R$ 30.000 de faturamento. Mas como não são todos os dias que você vai ter 10 computadores para formatar, vamos considerar então que você fature, em vez de 30, 15 mil por mês com os pés no chão. Basta você aplicar o método. E o mais importante, o método da fórmula da formatação funciona para qualquer pessoa. O método da fórmula da formatação funciona para você, mesmo se você nunca formatou um PC antes ou se você não faz ideia de como fazer isso. Mesmo se você já trabalha com formatação e ganha dinheiro com isso, mas te falta tempo para atender mais clientes e gerar mais lucro. Mesmo se você quer aprender sobre formatação para formatar seu próprio PC em casa e nunca mais gastar dinheiro ou ser enrolado por assistência técnica de má índole que existe por aí. Mesmo se você já tem um emprego e trabalha durante as suas 8 horas por dia, você pode tirar 1 hora por dia para formatar o PC e garantir a tua renda extra de 2 mil por mês com as formatações que você fizer fora do teu horário de trabalho. Agora eu vou te dar um aviso. Essa apresentação vai ficar no ar por no máximo 4 dias. Então, se você voltar amanhã ou depois e essa página não tiver mais no ar, essa oportunidade não tiver mais no ar, bom, não vai dizer que eu não te avisei. E o melhor, você não vai precisar passar anos estudando manutenção de computadores, ou como formatar um PC do zero, ou como instalar os drivers, ou como instalar os programas, porque o método da fórmula da formatação faz tudo isso por você. Você só precisa criar o pendrive, plugar no PC do cliente, clicar em 5 botões e esperar a mágica acontecer em tempo recorde. Dá só uma olhada no que o Paulo Santos falou. Ele disse que formatou uma máquina em 25 minutos com a fórmula de formatação e que ela é uma maravilha. O Marcílio disse que conseguiu perfeitamente. O Sérgio Proença já formatou utilizando a fórmula computadores em até 25 minutos. Ele fala que é de 25 a 35. Agora, antes da gente continuar, eu preciso te contar como eu descobri esse método que me fez sair do zero e ter a minha própria empresa faturando alto apenas com formatação. Bom, meu nome é Lucas Mussoi, eu sou bacharel em informática pela Universidade Federal do Paraná e eu trabalho com manutenção de computadores há 17 anos. E hoje eu tenho mais de 3.350 alunos satisfeitos com os meus métodos e eu já formatei mais de 20 computadores em um único dia. E nesse único dia, esses 20 computadores me trouxeram R$ 3.000 de faturamento. Isso mesmo, num único dia de trabalho. Mas nem sempre foi assim. Quando eu tinha 14 anos, eu era completamente leigo quando eu falo de um assunto informática ou formatação. Eu não sabia absolutamente nada. Era em abril de 1997. Eu e minha família, a gente morava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E naquela época os meus pais passavam por certas dificuldades financeiras. Porque eles tinham 4 crianças pequenas para criar e eu era uma delas. A minha mãe estava desempregada e caçava emprego diariamente para garantir o nosso sustento, né, para que a gente pudesse sair do sufoco. Foi então que surgiu um emprego de alto padrão para pagar, que pagava muito bem na época dela. Ela ficou super animada, porque foi na entrevista de emprego e se deu muito bem. Ela estava praticamente empregada e a felicidade que a gente sentiu naquela época foi incrível.
quando o quase patrão dela ligou para ela, para fechar a contratação. Ele perguntou se ela tinha alguma experiência em computadores, porque naquele escritório que ela ia trabalhar tinha computadores. E ela tristemente teve que dizer que não. Então o patrão dela lamentou e disse que ela tinha perdido a vaga por conta disso. Quando meu pai ficou sabendo disso, ele ficou muito chateado e pensou: esse é o futuro, é isso aí que eu vou investir. E ele fez o primeiro curso de manutenção de computadores, na época com um dos melhores professores, instrutores de informática, o César. E ele decidiu então que ia apostar todas as fichas que ele tinha nesse ramo. Foi aí que ele abriu o primeiro laboratório de manutenção de computadores e montou a escolinha. Como eu tinha 14 anos, eu ficava só olhando tudo que ele fazia, mas eu nunca tinha pegado um computador para consertar ou para formatar. Foi quando, num dia, as contas apertaram um pouco e faltava R$ 100 para meu pai pagar o aluguel. E era aquele dia que o dono ia lá cobrar. Meu pai então precisou sair à procura de clientes. Naquela época a gente não tinha Facebook, onde os clientes vêm até você. Hoje em dia o Facebook com os clientes vem até você. Naquela época a gente tinha que correr atrás, né, dos clientes. Hoje em dia, com as técnicas certas, os clientes acabam vindo até você. Bom, naquele dia eu fiquei cuidando da nossa loja de informática e foi então que entrou um cliente alto e meio gordo com um computador embaixo do braço. E ele falou o seguinte: olha, não me importa o quanto você vai cobrar, mas por favor, formata esse computador. Eu não aguento mais essa janela de pop-up, a internet lenta e esse monte de vírus. Eu preciso trabalhar e eu não consigo. Eu sou advogado e preciso dele para amanhã à noite para poder terminar um processo. Então prometa para mim que amanhã à noite você vai me entregar. Na hora, para um menino de 14 anos, eu arregalei os olhos, fiquei com frio na barriga, mas né, as minhas mãos suavam. Mas eu sabia que a gente precisava daqueles R$ 100 para o meu pai pagar o aluguel. Então não pensei duas vezes, mas com muito medo disse: pode deixar. Amanhã à noite ele vai estar prontinho para você. Só que vou precisar virar à noite. Então eu vou te cobrar R$ 100, tá beleza? Ele aceitou, falou: tudo bem. E aí começou o meu desespero. E eu me perguntava: como que eu formato? E agora? O que eu faço? Eu comecei a ficar desesperado quando meia hora depois, por algum milagre, o instrutor de informática do meu pai, César, chegou para visitar ele na nossa loja. Com o tempo, César tinha ficado amigo, um grande amigo do meu pai, e algumas vezes ele ia lá para ajudar a gente. Bom, e aquele dia ele veio no dia certo. Então eu agarrei no braço dele e disse: César, você precisa me ensinar a formatar. E foi na hora que ele disse: tudo bem, Lucas, eu te ensino. Como já eram mais 5 horas da tarde, a gente teve que ficar até por volta da meia-noite para ele me ensinar todos os comandos do DOS naquela época para que eu pudesse formatar e instalar o Windows 98. Ele me ensinou tudo e eu peguei bem a ideia. Na mesma noite, eu peguei o computador do cliente e já comecei. Usei todos os comandos que eu tinha aprendido, né, que eu tinha anotado lá no meu caderno do colégio, e o processo realmente era bem mais demorado e eu estava torcendo para que o cliente não chegasse cedo. Quando era perto das 6 horas da tarde do outro dia, eu havia finalmente terminado a formatação, então o cliente chegou. Ele simplesmente adorou, tirou R$ 100 do bolso e entregou na minha mão. Naquele momento correu uma lágrima no meu olho. Eu tinha conseguido. Aquele foi o meu primeiro dinheiro que eu ganhei com formatação. E ali eu vi uma oportunidade incrível. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: nossa, se eu pudesse ganhar mais dinheiro com isso. Se eu conseguisse formatar pelo menos um computador por dia, eu ia ganhar 1.500 por mês para ajudar nas contas da empresa, e tudo isso para um garoto de 14 anos, 1.500 por mês naquela época era muita grana. Foi desde então que eu vim estudando o máximo possível sobre formatação e manutenção para ser o melhor profissional na área. 14 anos se passaram. No começo eu trabalhei com meu pai, depois eu abri minha própria empresa, amadureci muito nesse período e pude aprender muitas técnicas novas de gestão de empresa e marketing para atrair mais clientes e aumentar os meus lucros. Já com a minha empresa de manutenção e formatação, em 2013 eu sabia que eu precisava inovar, porque eu não conseguia dar conta de todo o serviço, era muito computador e muito pouco tempo. O problema é que a formatação 100% redondinha demorava demais para eu terminar, e aquilo estava acabando com o meu lucro, uma vez que eu só podia atender um computador por dia. Foi então que eu fui até Curitiba e visitei a fábrica da Positivos Computadores procurando por alguma especialização. Eu consegui um curso por lá e acabei conhecendo o Ricardo, que virou um grande amigo meu, porque a gente torcia para o mesmo time, gostava dos mesmos jogos de computador. Depois de algumas conversas de bar, ele me explicou que os HDs dos computadores que eles fabricavam lá eram de alguma forma clonados por uma máquina. Bom, eu fiquei muito curioso para entender todo esse processo.
O Ricardo me disse que um técnico perde em média 70% do seu tempo diário em apenas um PC. Sendo assim, se o método de formatação da Fábrica Positivo fosse um método de formatação padrão, eles iam ter que ter praticamente um técnico para cada PC. E eu posso dizer isso porque eu quase fui à falência por causa disso. Ele me apresentou algumas ferramentas oficiais da Microsoft e eu fui atrás dessas ferramentas e com o auxílio do Ricardo pude pôr em prática esse método e blindar ele sem riscos para que eu pudesse reabrir a minha empresa de informática, mas dessa vez da forma certa. Eu investi o meu dinheiro em conhecimento, cursos e especialização, pois um dia eu li uma frase de Abraham Lincoln que eu nunca mais esqueci. A frase é a seguinte: se você acha que o conhecimento custa caro, experimente optar pela ignorância. Então, com os cursos que eu fiz, eu aprendi um método de clonagem e eu aperfeiçoei exatamente da forma como eu queria, para que todos os PCs que chegassem até mim, eu formatasse de uma forma com que os meus clientes sempre adoravam. Esse método revolucionário da fórmula da formatação, que me permitiu formatar qualquer PC por completo, com todos os drivers instalados, com todas as atualizações, os drivers instalados e as atualizações do Windows em apenas 30 minutos. E o melhor disso, eu sabia que se eu pudesse fazer tudo isso em apenas 30 minutos, a minha margem de lucro ia explodir, eu ia ganhar muito mais dinheiro. Era como se eu ganhasse na loteria. E você também vai ter acesso a todo esse conteúdo que vai permitir que você revolucione a forma como você ganha dinheiro hoje, começando com a formatação. Eu confesso que na primeira vez que eu coloquei o método à prova, eu fiquei com bastante medo. E se desse errado? Podia não funcionar. Mas quando eu vi a barrinha de loading carregar, torcendo para que desse certo, e quando terminou, eu cheguei a cruzar os dedos e fechar os olhos quando o Windows carregava. Quando eu abri, estava tudo lá, todos os programas, tudo instaladinho, do jeitinho que eu deixava, do jeitinho que eu tinha previsto. Eu dei pulos de alegria, saí gritando, comemorando, a minha mulher até achou que eu estava louco, me chamou de louco. Agora dá só uma olhada na demonstração que eu fiz aqui, formatando 4 computadores ao mesmo tempo, num período máximo de 28 minutos, os 4. Bom, fiz esse vídeo aqui para mostrar aí como é possível formatar 4, 8 ou até, sei lá, 20 computadores aí em meia hora. Aqui eu estou utilizando aqui a última versão do Pendrive Tools.
com a fórmula da formatação, claro que aí é possível. Você viu nesse videozinho aqui, eu estou formatando 4, mas na verdade a gente podia formatar mais, então formata mais quando tem mais monitor aqui, né? Ia ficar muito grande assim pra gente poder montar. E o período que eu estou usando até agora, eu gastei 20 minutos, já estão praticamente todos os computadores formatados. E é isso aí. Segue comigo nesse vídeo, eu vou te mostrar como você pode fazer isso. Lembra que antes eu precisava de mais de 10 horas por dia no laboratório para formatar um PC ou notebook? Agora eu levo menos de 30 minutos para formatar por completo qualquer PC. Só no período da manhã eu podia formatar 4 computadores ao mesmo tempo em 30 minutos e garantir o faturamento da minha empresa. Imagine só o que ia me sobrar de faturamento se eu trabalhasse no período da tarde. Eu poderia formatar mais de 20 PCs por dia e isso só dependia de quantos pendrives eu criasse e quantos monitores eu tivesse na minha bancada. Eu ainda economizei no salário dos funcionários e pude pegar mais serviços, assim aumentando ainda mais o faturamento da empresa. Eu estava praticamente lucrando 4 vezes mais do que antes, em 4 vezes menos tempo. Isso me permitiu um mundo de possibilidades, como mais tempo e dinheiro para viajar e passar mais tempo nos finais de semana com a minha família. E você também vai poder usufruir disso tudo a partir de hoje. Como formatar computadores não era mais um problema para mim, porque eu tinha o método certo, então começou a me sobrar mais tempo para pensar em trazer mais clientes. Então eu foquei os meus esforços em conseguir mais clientes e faturar mais ainda com a minha empresa. Foi então que eu fiz um curso de marketing digital com meu irmão e a gente descobriu várias técnicas na internet para trazer mais clientes. Isso me possibilitou dar conta de 30 formatações por dia. Onde antes eu conseguia formatar apenas um computador, eu multipliquei o meu faturamento por 30. Hoje eu vou te poupar anos de esforço e estudo para descobrir como conseguir clientes o suficiente para você pagar as contas do mês e ainda sobrar uma grana para passar com a sua família. E tudo isso pronto e passo a passo para você seguir. Então continua assistindo aqui comigo. Talvez você esteja se perguntando, se isso é tão bom, por que você não guarda essas informações para você e lucra aos montes, ao invés de sair por aí divulgando isso aí na internet? Bom, na verdade eu fiz isso por um bom tempo, de 2013 até o ano passado, quando meu primo estava completamente falido e veio até mim pedir um emprego. Aquilo me deu um aperto no coração na hora, porque eu não estava precisando de nenhum funcionário no momento, mas eu sabia que eu podia ajudar ele se passasse para ele aquele método. Então eu só entreguei o pendrive para ele pronto e ensinei ele a clicar em alguns botões. Mas ainda assim ele tinha muito medo de errar na formatação, acabar ficando frustrado com os clientes por não saber como fazer. Então eu falei para ele, você não precisa ter medo de errar, porque você não vai precisar fazer nada. Quem vai fazer a formatação por você é o pendrive. Foi aí que ele se sentiu seguro e aceitou a proposta. Depois eu ensinei ele a fazer algumas técnicas de marketing e na semana seguinte ele veio com os olhos cheios de lágrimas para me agradecer, pois ele havia faturado aproximadamente R$ 1.000 com 10 formatações que ele tinha feito. Aquilo me comoveu de uma forma incrível. E eu comecei então a pensar em quantas pessoas poderiam estar passando por algo parecido e poderiam estar precisando dessa oportunidade. E é então que eu comecei a me sentir culpado por isso. E por esse motivo eu decidi montar um treinamento para as pessoas que querem realmente mudar suas vidas com um baixo investimento. E olha só o que os meus primeiros alunos do método falaram. O Toninho me disse que instalou o Windows 7 em um HD e foi perfeito. E disse que até parece brincadeira de criança. O Rogério disse que formatou uns 4 no mesmo dia. O Edson disse que fez o mesmo com o Windows 10 de 32 e 64 bits. O Egídio disse que já formatou vários computadores. O Laércio Freitas disse que a fórmula da formatação é mamão com açúcar e já deixou várias versões do Windows prontinhas para ele formatar em 30 minutos. Essa é uma fórmula desenvolvida com você em mente e otimizada especialmente para pessoas como eu e como você. Se você tem algum medo de mexer em aparelho eletrônico ou em tecnologia, ou medo de passar vergonha e não conseguir formatar, eu preparei a fórmula blindada à prova de erros. É simples, você vai criar o pendrive do jeito que eu vou te ensinar lá dentro e depois você não vai precisar fazer mais nada, porque o pendrive vai fazer por você. Apenas clique em alguns botões e pronto. Você não vai precisar ter trabalho nenhum mais. Então tenha certeza que você está tendo acesso aqui ao exato método que é utilizado nas fábricas de computadores, na qual eu tive a oportunidade de aprender, porém com um custo longe de ser igual. Eu vou compartilhar contigo todos os detalhes em um momento. Primeiro, eu preciso te contar qual é o verdadeiro problema atual.
Muitas pessoas aprendem a formatar, mas de uma forma errada, engessada. Eles não aprendem as técnicas especiais de treinamentos profissionais de formatação. Essas mesmas pessoas, depois de um tempo, elas pegam alguma prática e começam a formatar os PCs de outros clientes, de outras pessoas. Só que elas pulam vários passos que a gente deve fazer numa formatação profissional. Este é o verdadeiro problema que explica o porquê muitas pessoas desconhecem de técnicas como esta, fazendo com que surja o mercado de informática. É exatamente por isso que, se você não souber formatar com eficiência, não é sua culpa. Só que depois que você assistir essa apresentação, vai ser a sua responsabilidade tomar uma ação para mudar isso. Eu ouvi dizer que tem um vídeo